A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos à Acessibilidade em Ação. Hoje o nosso assunto será sobre a isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas diagnosticados com doenças graves. Você sabia que milhares de pessoas podem ter direito a essa isenção? Mas muitas vezes não estão cientes deste benefício. É importante que todos conheçam seus direitos, especialmente em momentos de vulnerabilidade, quando a saúde e a situação financeira podem ser desafiadoras. Ao longo do nosso programa de hoje, teremos a honra de receber a doutora Carla Kenny, advogada previdenciária de direito tributário, especialista em direito tributário e isenção de imposto de renda. A doutora Carla vai nos ajudar a entender como solicitar esse benefício e quais os documentos são necessários. Ela também responderá às suas perguntas. Basta enviar as suas dúvidas ou experiências para compartilhar. Não hesite em nos enviar suas mensagens por e-mail, que está escrito aqui embaixo, acessibilidade@presbiterio.org.br. Para você que está nos ouvindo, prepare-se para uma conversa com a doutora Carla e uma conversa informativa e esclarecedora. Vamos agora dar início à nossa entrevista com a doutora Carla. Doutora Carla, a paz do Senhor, doutora Carla, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente no programa Acessibilidade, compartilhando informações que é tão importante, para todos aqueles que estão nos ouvindo. Sim, doutora, o tema sobre a isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves é muito importante, pois muitas vezes essa informação não chega a quem realmente precisa e é fundamental, esclarecer estes direitos. Doutora Carla, para começarmos, quem tem direito à isenção de imposto de renda por doenças graves? Bom, tem direito à isenção de imposto de renda todas aquelas pessoas que são aposentadas ou pensionistas, isso tanto do INSS como de algum regime próprio, e também militares da reforma que foram diagnosticados com alguma doença grave. E as doenças graves, elas estão no rol da lei. A lei traz todos enumerados quais são as doenças que são consideradas graves para fins de isenção de imposto de renda. E é importante dizer o seguinte, que a isenção é em cima dos rendimentos de aposentadoria ou pensão. Porque, de repente, se a pessoa está diagnosticada com doença grave e é aposentado, mas mesmo assim continua na atividade, a isenção vai ser só em cima dos proventos de aposentadoria ou pensão. Então, os rendimentos de uma atividade, de um trabalho, não terão isenção de imposto de rendas. E outros rendimentos, como aluguéis, de repente a pessoa tem outras fontes de rendimentos, também não terá isenção. Só em cima do benefício de aposentadoria ou pensão. Que bom, doutora Carla, muito esclarecedor. Doutora Carla, é fundamental, entender essas nuances para que as pessoas possam se informar corretamente sobre seus direitos. Agora, doutora, vamos à próxima pergunta. Quais são as doenças que dão direito a essa isenção? Bom, são várias as doenças que são consideradas graves para fins de isenção de imposto de renda. E elas estão listadas na Lei 7.713 de 88, no artigo 6º. Eu vou ler aqui quais são as doenças para não ficar nenhuma de fora. A neoplasia maligna, que é o câncer, AIDS, cegueira, mesmo que monocular, hanseníase, moléstia profissional, a tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, hepatopatia grave, espondilartrose anquilosante, paralisia irreversível e incapacitante, doença de Paget em estados avançados e contaminação por radiação. Então, essas doenças estão no rol dessa lei. Agora, existem outras doenças que têm os mesmos sintomas e são equiparadas a essas que nós lemos e que a legislação ela não consegue acompanhar a evolução da medicina. Então, muitas doenças são descobertas e que têm
os mesmos sintomas, só que o nome da doença é diferente e o CID também. Então, nesses casos, se de repente você que está nos ouvindo foi diagnosticado com uma doença grave, equiparada a alguma dessas doenças que nós mencionamos aqui, também é possível, tá, conseguir a isenção de imposto de renda. É claro que administrativamente pode ser que seja negado, mas judicialmente é possível sim conseguir a isenção de imposto de renda. Muito obrigada, doutora Carla, por esses esclarecimentos, né? Essa questão é tão importante. É fundamental que as pessoas conheçam seus direitos e as possibilidades de isenção. Agora, doutora, vamos avançar para a próxima pergunta. Quais são os documentos que uma pessoa deve providenciar para solicitar essa isenção de imposto de renda? Bom, os documentos são... principal é o laudo médico. Então, se você que está nos ouvindo foi diagnosticado com alguma dessas doenças, é muito importante ter um laudo médico bem instruído. O laudo precisa conter o início do diagnóstico e também o nome da doença, né, e o CID e outras informações. Quanto mais elaborado, quanto melhor instruído, mais explicativo estiver o laudo, é melhor. Por quê? O que vai levar em consideração quando for fazer esse requerimento? São as informações que estão no laudo médico. E também, se tiver algum exame que acompanhe o laudo, também é interessante e importante ter, né, junto para requerer esse benefício. E esse benefício da isenção de imposto de renda é um benefício tributário. Mas onde que ele precisa ser solicitado? Ele precisa ser solicitado no órgão concessor do seu benefício. Por exemplo, se você é aposentado pelo INSS ou pensionista do INSS, você precisa fazer esse requerimento no INSS. Agora, se você é servidor público e é aposentado no regime próprio, né, do município ou do estado, ou é aposentado pelo órgão federal, pela União, você precisa fazer esse requerimento lá no local, né, onde você foi aposentado, que é o órgão concessor do seu benefício. Então, levando o laudo médico, né, com todas as informações que eu falei, principalmente não deixe de pedir ao seu médico para colocar o início do diagnóstico, porque isso vai fazer toda a diferença. Aí você faz o requerimento, depois que o requerimento for concluído, ele vai ser deferido ou indeferido, ou seja, vai ser concedida a isenção para você ou vai ser negado. Se for negado administrativamente, você pode recorrer na via judicial. Aí é importante buscar a defensoria pública ou um advogado da sua confiança, especialista na área previdenciária, para requerer esse benefício de isenção de imposto de renda. Excelente, doutora, essas informações detalhadas. É essencial que as pessoas estejam bem informadas sobre os documentos necessários para garantir seus direitos. Agora, doutora, vamos à próxima pergunta. Existe um prazo para solicitar essa isenção após o diagnóstico da doença? Bom, esse pedido ele pode ser feito a qualquer momento. Mas é importante saber que você só vai ter direito à isenção de imposto de renda, né, no caso de uma doença grave, a partir do momento que você estiver aposentado. Mas vamos imaginar, só a título mesmo de exemplo, que você já esteja aposentado há 10 anos e foi diagnosticado com a doença há 3 anos. Então, esse direito ele vai valer ele vai retroagir dos últimos 3 anos do diagnóstico da doença. Então, além de ter isenção de imposto de renda, você pode pedir os valores retroativos que foram, né, pagos para a Receita Federal, foram arrecadados, né, como imposto de renda. Então, você pode pedir a restituição desses valores. Agora, imagina que, de repente, você já foi diagnosticado há 10 anos com a doença, mas está aposentado há 2 anos. Então, você vai ter direito de pedir retroativamente dos últimos 2 anos, do momento da aposentadoria. Porque o requerimento dos valores retroativos são dos últimos 5 anos. Só que para a gente ter direito aos últimos 5 anos, você tem que estar aposentado, né, há 5 anos e também ter o diagnóstico da doença dos últimos 5 anos. Tendo, você vai ter direito a toda a restituição do seu imposto de renda. Muito esclarecedor, doutora. É realmente importante que as pessoas compreendam que podem ter direito a esses valores retroativos.
Infelizmente, muito desconhece esses direitos. Então, vamos para a próxima pergunta. O que pode ser feito para que mais pessoas tenham acesso a esse benefício? Eu penso que as pessoas vão ter direito, acesso a esse benefício a partir do momento que elas tomarem conhecimento. Então é importante nós, que estamos participando, vocês que estão nos ouvindo, compartilhar informação. Porque às vezes você não sabe, mas do seu lado tem alguém diagnosticado com alguma dessas doenças e a pessoa tem direito ao acesso desse benefício e às vezes não usufrui desse benefício porque não tem conhecimento. Então é o nosso papel, esse é o nosso papel, né, Leonice? Principalmente aqui do programa Acessibilidade, de levar informação para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos e tenham conhecimento, de tudo que possa beneficiá-las. Muito bem colocado, doutora. A disseminação de informação é fundamental para garantir que todos conheçam seus direitos. Agora, para finalizar, gostaria de perguntar: você tem alguma dica final ou consideração que gostaria de deixar àqueles que estão enfrentando dificuldades com o imposto de renda, doutora Carla? A minha dica, Leonice, para todos aqueles que estão nos ouvindo, que às vezes tem um familiar que está diagnosticado com uma dessas doenças graves, ou até mesmo você que está nos ouvindo e que tem esse diagnóstico, junte toda a documentação que nós falamos agora no início do programa, e vá até seu órgão concessor do seu benefício, da sua aposentadoria ou da pensão, e faça o requerimento da isenção de imposto de renda. E depois, com a concessão, peça a restituição da Receita Federal para que você usufrua de um direito que te pertence, um direito que é seu. Excelente. Muito obrigada, doutora Carla, pelas informações tão valiosas que compartilhou conosco hoje. É fundamental que todos estejam bem informados sobre seus direitos relacionados à isenção do imposto de renda. E para aqueles que estão nos ouvindo, vamos fazer um breve resumo dos principais pontos abordados na entrevista. Vamos ver então, a isenção do imposto de renda está disponível para aposentados e pensionistas diagnosticados com doenças graves. É necessário apresentar um laudo médico bem elaborado que inclua o diagnóstico e o CID. O pedido de isenção pode ser feito a qualquer momento e há possibilidade de restituição de valores pagos anteriormente. Vamos aqui falar uma dica prática. Organize toda a documentação necessária assim que possível. Isso inclui o laudo médico e qualquer exame que possa acompanhar o pedido. Quanto mais completo, melhor. Também é importante que todos compartilhem essas informações. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conhecimento, passe adiante. É o primeiro passo, é o conhecimento para garantir os direitos. Desta forma, queremos agradecer a todos pela audiência e até a próxima edição do programa Acessibilidade em Ação. A paz do Senhor.